Hoje é o 40º dia. Qual dia? Dos 40 dias de prosperidade bíblica. Sim, 40 dias nós estamos estudando a Bíblia e conhecendo mais a respeito desse tema, que muitas vezes no mundo é tão controverso, mas no céu ele é um assunto claro e límpido. E eu creio que também para os nossos corações e para as nossas mentes ficou cada vez mais claro e cada vez mais límpido. Há algo que nós estamos conhecendo, há um princípio que ficou claro no nosso coração para andarmos nesse mundo e administrarmos as coisas da terra. Esses recursos materiais, que alguns têm mais, outros têm menos, mas nós aprendemos na palavra de Deus, Lucas 6,38. Jesus disse: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem será também usada para medir vocês. Quando nós entramos nessa seara da prosperidade bíblica, começamos a entender como o céu funciona. O céu funciona com uma justiça. A maneira que as coisas materiais acontecem na nossa vida se dá pelo nosso coração. A medida que nós usamos ao dar é a medida que Deus usará com a nossa vida. E muitas pessoas estão com a vida travada. Por quê? Porque o seu coração usa uma medida para com os outros, mas deseja que Deus use para ele outra medida. E Deus usa a medida que já temos usado para com as outras pessoas. Prosperidade bíblica é entender isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas... Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Há algum segredo? Nós nunca vamos resolver os nossos problemas financeiros se não colocarmos Jesus em primeiro lugar. Às vezes nós estamos colocando, não, eu vou colocar Jesus em primeiro lugar depois que eu resolver esse meu problema. E o que acontece? Você fica amarrado, travado, você ora, você pede, você confia, você faz mentoria, você busca todo tipo de ajuda, e você se pergunta assim: por que eu fiz tudo certo e não mudou? E o outro nem fez tanta coisa certa e mudou a vida dele. Simples. Princípio número 1, colocar Jesus em primeiro lugar. Quer que a sua casa tenha de tudo e sem falta? Coloque Jesus em primeiro lugar. Queridos, nós estivemos nesses dias, 40 dias, falando desse assunto. Talvez alguns irmãos ficaram endemoniados. Talvez outros, hoje, são mais felizes do que eram antes. Talvez alguns estão libertos, estão vivendo uma vida nova, já não estão presos pelo espírito de consumismo e espírito de avareza dessa terra. São filhos libertos, são cidadãos do céu, eles vivem em outra atmosfera. Os seus pés estão aqui na terra, mas a atmosfera do seu coração é outra. É isso que eu desejo para a sua vida, que você possa estar com os seus pés na terra, mas viver outra atmosfera em sua vida. Nós somos aqueles que, quando falamos de prosperidade bíblica, dentro do conceito que é da palavra de Deus, nós guardamos uma afirmação para o resto da vida no nosso coração. Entenda que ou Jesus é tudo em sua vida, ou Ele não é nada. Entendeu isso? Ou Jesus é tudo em sua vida, ou Ele não é nada. Hoje, talvez tenha uma cadeira vazia aqui, porque uma pessoa disse assim: eu não posso ir na celebração, eu tenho que fazer a faxina da minha casa.
Mas ela não disse assim: eu vou deixar de tirar uma soneca para fazer a faxina. Ela não disse: eu vou deixar de ver um episódio da Netflix para fazer faxina. Mas a celebração, sim. Não dá mais para vir todo domingo. Não dá mais para colocar Jesus em primeiro lugar, porque tem domingo que tem Fórmula 1, tem domingo que tem jogo do meu time, tem domingo que o pessoal me convida para o pedal, tem domingo para tudo. Entenda, o diabo vai colocar tudo na sua vida, porque se ele conseguir tirar Jesus do número 1 na sua vida, ele consegue te roubar nas outras coisas. Aí você olha: cadê meus filhos? Minha situação financeira? Cadê a minha paz? Cadê a minha alegria de viver? Talvez você tenha a sua casa que você queria, talvez você tenha o carro que você queria, mas você não tem a noite de sono que você queria. Então você não é próspero. Isso não é prosperidade. E essa comunidade, nós não podemos falar por todos os cristãos, mas por essa comunidade está sendo ensinada na palavra de Deus. E eu convido você, mais uma vez, a pegar no aplicativo o estudo da membresia, que é colocado lá para você acompanhar a palavra, para você conferir se aquilo que os pregadores estão pregando nessa casa está na Bíblia. Nós queremos que você sempre verifique na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que está sendo ensinado aqui. Nós amamos que você tenha essa atitude de conferir, de procurar na palavra, e por isso, você que é membro, você tem, e também quem não é membro e deseja, você tem acesso lá no aplicativo da igreja a esse estudo, e você pode acompanhar o que eu vou dizer aqui, ali. Semana passada eu não consegui, irmãos, porque eu tive que trazer o relatório da missão Angola, e me sobrou pouco tempo para transmitir, então tive que fazer alguns resumos. Mas olha só, quem baixou o estudo da membresia teve acesso a todos os versículos e todas as teses e todos os desenvolvimentos da palavra do estudo ali, mesmo que eu tive menos tempo e tive que resumir. Então seja um cristão que coloca Jesus em primeiro lugar, coloca a Bíblia em primeiro lugar e que ouve a palavra de Deus se baseando nela. Então nós vimos no primeiro domingo, quando nós iniciamos há 40 dias atrás, um coração rendido para uma vida sem estresse. Quem estava nesse dia? Quem é que lembra dessa palavra? Algumas pessoas. A segunda mensagem: fé em Deus e sábia administração. Alguém lembra do que foi dito? Alguém lembra? Algumas pessoas. Terceira mensagem: os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Alguém lembra? Quarta mensagem: liberdade espiritual e famílias abençoadas. Quem lembra? Quinta mensagem: generosidade e contentamento, vitória contra a avareza. E a sexta mensagem, semana passada: consagração e multiplicação, o segredo das grandes decisões. Quem estava? Muito bem, verifique também no nosso canal do YouTube todas estas mensagens para você estudar e ver com toda calma. Você pode pausar e verificar. Hoje, então, eu trago para você a última mensagem, e eu gostaria que ela te marcasse: praticando a espiritualidade que abençoa. Sim, nós não vamos terminar falando de dinheiro, nós vamos terminar falando sobre a espiritualidade que vai nos dar uma vida abençoada, que nós possamos escolher essa espiritualidade. Vamos ler o Salmo 67, 1 e 2. Está escrito assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos, e entre todas as nações a sua salvação. 1 João 4,19, outra palavra que nós nos baseamos hoje: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ser próspero é ser amado por Deus
e dar amor às outras pessoas. Ser próspero é viver debaixo da luz de Deus e levar a salvação de Deus para as outras pessoas. Existe uma frase do pastor Carlito, muito linda, que eu quero trazer para vocês, que diz assim: prosperidade não é sobre o quanto acumulamos, mas sobre o quanto permitimos que a vida de Cristo transborde em nós para alcançar outros. Não é o quanto nós temos na nossa conta bancária, não é quantas escrituras e quanto de patrimônio temos, mas são quantas pessoas nós levamos para a salvação em Jesus. A vida cristã se resume em 3 ações, todos os dias, toda hora e em todos os lugares. Faça assim com as suas mãos. Assim: receber, celebrar e repartir. Essa é a verdadeira vida cristã. O que eu recebi, eu celebro. E o que eu celebro, eu reparto. O que você tem para dar para os outros? Tem um ditado popular muito antigo, que eu já conheço há muitos anos e que me inspirou. Não está na Bíblia. O ditado diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive, passado. Mas o que eu doei, eu tenho. Tem um mistério aqui. Tem um mistério para as pessoas prósperas. O que guardei, perdi. O que gastei, tive. Mas o que doei, eu tenho até hoje. Queridos, ninguém pode tirar de você aquilo que você doa para a vida dos outros. Eu nunca vi uma pessoa empobrecer por ser generosa, mas presta atenção, eu vi pessoas empobrecerem e se endividarem por serem mesquinhos. Tem um pouco mais de dinheiro, eles pensam neles, em gastar em mais uma coisa, é mais uma viagem, é mais um consumo. Não existe doação, não existe pensar nos outros. Tantas obras missionárias, tantas obras sociais, mas não, que se exploda, tanta coisa acontecendo. Nossa igreja vai abrir uma ONG, uma casa para acolher mulheres vítimas de violência. E talvez, sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque talvez assim alguns que estão sentados nas nossas cadeiras se convertam e comecem a lembrar dos outros. Porque nós temos todo mês abençoado o projeto Terra Nobre no Maranhão. O outro projeto do Maranhão, que eu sempre confundo o nome, a gente abençoou a um destes pequeninos em Moçambique. Nós abençoamos 2 igrejas no Paquistão. Na verdade, nós sustentamos esses pastores. E eles têm escolinhas. No Paquistão é permitido as igrejas abrirem escolas. A educação é uma bagunça no Paquistão. Mantemos isso. Pastor, como é que vocês conseguem fazer isso? Simples, irmãos. Você está vendo tudo que nós temos aqui? Nós nunca gastamos primeiro com a nossa igreja. Nós sempre doamos. Porque o que nós doamos, nós temos. Quem entendeu isso? Isso aqui é espiritual. Isso aqui é só quem tem o Espírito Santo. Pastor, outros pastores nos visitam aqui e dizem: pastor, vocês não pedem nada. A gente lá, para manter nosso trabalho, nossa igreja, a gente tem que ter 3, 4 cultos e pedir, e oferta, e um monte de coisa. Vocês avisam da oferta rapidinho, o pessoal vem, vocês não têm lista de dizimista, vocês não ficam cobrando dízimo de ninguém. Como é que vocês fazem para viver? Simples. O que doamos nós temos. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, nunca vai faltar. Você quer viver uma prosperidade dentro da sua casa? Você quer viver um novo tempo financeiro na sua vida? Eu tenho autoridade para te dizer: coloca Jesus em primeiro lugar. Para de ser uma pessoa mesquinha. Tem gente que já não tem e está gastando consigo. Quer viver prosperidade? Rompa com isso. Comece a doar. Comece a plantar. Comece a semear.
Comece a juntar tesouros no céu, porque primeiro você se torna rico nos tesouros celestiais, depois você começa a experimentar aqui na terra o Deus Todo-Poderoso te abençoando financeiramente com as coisas aqui da terra. E muitos ainda não romperam, não estão vivendo uma nova vida financeira, porque não começaram a juntar tesouros no céu. Então assim, pai, me ajuda, tem mais essa dívida, agora mais o cartão, e pai, mais esse financiamento, e meu nome no Serasa. Primeira coisa, coloque Jesus e a vontade de Jesus em primeiro lugar. Faça isso, querido. Eu nunca vi alguém fazer isso e passar vergonha, mas eu vi pessoas não fazerem isso e passarem vergonha. E aqui está um pastor tentando te explicar como funciona o mundo espiritual. E o mundo do consumismo, o mundo do sistema econômico desta terra é governado por espíritos. E nós cristãos temos sobre nós a luz do Espírito Santo. Alguns cristãos estão presos em algemas, cativeiros financeiros. Você sabe o que eu estou falando. Não sai do lugar. Mas eu tenho muitos aqui que estão sentados aqui, que podem se levantar onde estão, levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou vivendo milagre. Igrejas podem falar para vocês, eu posso chamar 10, 15, 20 pessoas aqui, que vão dizer, que vão contar para vocês: nós estamos vivendo milagres. Nossa igreja, quando nós estamos passando necessidade financeira, sabe o que nós fazemos? Olha como o mundo espiritual funciona, porque a gente passa dificuldade também. Nós não pegamos e viemos aqui e pedimos: pessoal, agora deu um problema, os bombeiros estão exigindo uma bomba. Como é que é o nome daquele negócio da água ali, pastor? Hidrante. Ou constrói uma torre, ou compra um motor. Sem isso, os bombeiros vão nos tirar a licença de funcionamento da igreja. Mas agora, esse mês, e aí a Celesc nos cobrou para trocar o gerador aqui, irmão. Sabe quanto é que troca isso aqui no céu? Nós nunca falamos nada para a igreja. Juntamos os pastores e a diretoria, e sabe o que nós fazemos? Quem nós vamos semear? É isso que a igreja faz. Nós pegamos aquilo que nós temos, que não é suficiente para fazer o que nós precisamos, e nós doamos. Sabe o que começa a acontecer? Deus começa a abençoar pessoas aqui, e aí o gerador da Celesc, a Celesc resolve, porque nós consumimos tanta energia no domingo à noite, ar-condicionado, luz, nós tivemos problema com a Celesc. Daqui a pouco vai estar a guarda municipal também cobrando a gente por causa do trânsito aqui. Nós temos, irmãos, é muita coisa. Eu não estou falando isso para te pedir nada, pelo contrário, irmãos, papai cuida, papai está papai está presente. E aqui, irmãos, tudo o que doei, eu tenho. O que gastei, eu tive. O que retive, perdi. Quanta sabedoria nesse ditado, Pati. Meu Deus, que você possa levar isso para dentro da sua família. Então nós estamos hoje no 40º dia, e eu quero trazer para você uma prática de uma espiritualidade que abençoa. Então nós vamos ver 5 pontos para você praticar na sua espiritualidade. Primeiro, decida vencer a incredulidade. Vamos dizer juntos, número 1. João 20, 27 a 29, você conhece as palavras de Jesus para Tomé, o discípulo que não estava presente quando Jesus ressuscitou e apareceu dentro da casa com os discípulos. Ele disse: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. As nossas famílias precisam de homens espirituais que enxergam o mundo invisível.
Pais de família que quando almoçam com a sua família, que quando sentam na mesa com as suas esposas e com seus filhos, podem olhar para a sua família e dizer coisas do céu para elas. Porque, queridos, há dias difíceis para nós. Vocês estão vendo a inflação. O Brasil está dividido numa polarização política, num populismo. O Brasil está endividado. Não importa, irmãos, quem for assumir o poder. O Brasil quebrou. Você entendeu isso? Não interessa em quem você votou. Não interessa em quem você vai votar. Isso são números. E nesse lugar chamado Brasil, só prospera quem tem a bênção de Deus, porque o Brasil não é uma terra próspera. O Brasil, ele pune quem trabalha cobrando imposto, e o Brasil, ele abençoa quem não quer trabalhar com benefícios. Você entendeu isso? E aqui, eu estou falando para você matemática. Sabe quem vai prosperar num Brasil como esse? O homem espiritual. Jesus disse: Tomé, agora que você está vendo, você está crendo? Jesus está dizendo: eu quero homens que enxerguem o espiritual. Os homens que tragam bênçãos para a sua casa, porque você, homem, fica repetindo o que todo mundo está dizendo, que está ruim, que não dá, que a gente vai com dinheiro no supermercado e cada vez põe menos itens na cesta, no carrinho. Você dizer, aqui ó, você dizer o que os outros estão vendo, é porque você não tem o Espírito Santo. Porque nós, homens que temos o Espírito Santo, nós enxergamos o sobrenatural e trazemos isso para dentro da nossa casa. Quantos homens são assim aqui dentro? Com quem eu estou falando, pelo amor de Deus? Tem algum homem que enxerga o mundo espiritual, que não vê só números? Meu Deus, bando de frouxo, nem para aplaudir. Onde estão os homens de Deus dessa igreja? Fique em pé, dê um glória a Deus. Aleluia, fica em pé, não senta. Se comprometa a chegar dentro da sua casa e a dizer para sua esposa, a dizer para os seus filhos: eu estou enxergando na minha vida bênçãos. Não, está ficando difícil, agora tem mais isso para pagar, agora deu problema no carro, quebrou. Mas você, homem, que coloca Jesus em primeiro lugar, dizer: na nossa casa não vai faltar nada, nós somos herdeiros daquele que está sentado no trono, e Ele escolheu a nossa família para nos abençoar, e está escrito na sua palavra, e a sua palavra não pode mentir. Amém? Glória a Deus. Agora pode sentar. Agora eu fiquei com orgulho de vocês. Nós temos que fazer conferência de homens todo mês. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Eu sou um homem que eu escolhi, porque hombridade não é uma coisa que você nasce. Hombridade é uma coisa que você escolhe. Sabe o que é hombridade? É posicionamento. Quando alguém me pede um posicionamento, eu não demoro 2 segundos. É amém, glória a Deus, estou em pé. Isso é posicionamento. Por que o leão é o rei da selva? Ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido, ele não é o maior, e ele não é o mais esperto dos animais. O leão é o rei da selva porque ele tem posicionamento. Dentro da tua casa tem leão? Irmãos, nós homens da Igreja Vida, nós vamos errar, mas nunca por covardia. As pessoas podem esperar de nós que nós somos humanos. Você vai ver o seu pastor errar, mas você nunca vai ver o seu pastor se acovardar. Porque a hombridade é uma coisa que nós escolhemos. Não é pelo seu tamanho, não é pela sua força, não é pela sua condição financeira. A hombridade é pelo seu caráter.
E caráter é uma coisa que nós escolhemos na nossa vida. E eu escolhi dentro da minha casa. Ninguém mais, eu não cobro da minha esposa. Eu não cobro dos meus filhos. Eu enxergo o mundo espiritual. Irmãos, e nós vivemos o milagre, porque como você, o nosso carro também quebra. Como você, a gente sai para um compromisso, chega em casa e estourou um cano. E aí a Casan vai lá e cobra um monte da gente. Eu passo tudo o que você passa. E às vezes eu tenho que pagar coisas que me quebrou. Quebrou a minha planilha agora esse mês. Mas é o momento que tem um homem que dobra o joelho. E que sabe que serve a um Deus que cuida dos seus. Deus que cuida dos homens que colocam Jesus em primeiro lugar. E os homens que colocam Jesus em primeiro lugar, eles sabem que são cuidados por Jesus. Homens, ninguém pode dar o que não possui. Portanto, tenha fé. Enxergue o mundo espiritual e dê isso para sua família. 2, aprenda a descansar em Deus. No domingo passado eu trouxe a respeito da consagração e multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E eu já perguntei quem estava, e muitos aqui levantaram a mão. E eu não tive tempo de falar, e numa visita a um irmão enfermo essa semana, esse irmão me lembrou esse ponto. Por quê? Porque ele baixa o estudo e ele lê o estudo. Aí ele diz, pastor já notou uma coisa? Eu não pude falar por falta de tempo. Mas eu achei lindo o irmão dizer isso para mim. Ele diz, pastor, Jesus depois que começa a multiplicação, ele diz, deem para quem está sentado. Ele manda as pessoas se sentarem. Sabe por quê? Porque só é abençoado quem aprende a descansar. Só tem direito a descansar quem trabalha. Então você que é um homem trabalhador, você que é uma mulher trabalhadora, você que é um jovem trabalhador, aprenda a descansar em Deus. Aprenda que quando Jesus multiplica, ele diz, agora deem aos que estão sentados. Não é para quem está agitado, não é para quem está para lá e para cá, esses perdem a bênção. Os preocupados, os ansiosos, os inquietos, irrequietos, esses perdem. Mas aquele que se senta e mantém os seus olhos fixos em Jesus, recebe a bênção da prosperidade. Está escrito na sua palavra. Irmãos, isso aqui eu fiz uma tatuagem no meu coração. A tatuagem do corpo, você com o tempo pode dizer, acho que eu não gostei, não era mais o que eu queria. Você pode perder o significado, mas a tatuagem que você faz na sua alma, ela te acompanha para o resto da vida. E eu sempre tive dificuldade para dormir, irmãos. Porque eu tenho a mente muito acelerada e eu tenho o costume de ler à noite. Então eu vou dormir tarde, eu acordo tarde. Mas tem isso aqui que eu repito para mim antes de dormir. Salmo 3:5. E eu gostaria de te convidar, você quer ter uma vida próspera? Pessoas prósperas dormem bem. Não é dormir muito, porque tem gente que vive na cama e no sofá, não é isso que eu estou falando. É dormir bem. A minha esposa, ela diz que eu baixo o disjuntor. Eu acho que ela quer namorar comigo. E aí, quando eu deito na cama, poft. Acho não, tenho certeza. Aí ela chega assim para mim de manhã cedo. Tu deitou na cama, baixou o disjuntor. Poft. Irmão, mas também, quando chega a hora de levantar, sobe o disjuntor, eu abro os meus olhos e eu falo baixinho para mim mesmo, que comece o melhor dia da minha vida até aqui. Tem dia que eu estou triste, irmãos. Tem dia que eu já acordo e já penso a primeira coisa no problema. Mas eu fiz essa tatuagem dentro de mim. Aí eu repito, que comece o melhor dia da minha vida até aqui. Então pessoas prósperas descansam em Deus, dormem bem, e acordam cheias de ânimo e alegria. Isso é prosperidade de Deus na nossa vida. Não adianta Deus te dar um monte de coisa para você, te dar riquezas, recursos, e você não dormir e não acordar bem. Quem aqui vai começar a dormir bem e acordar melhor ainda? Quem aqui vai ter coragem de, primeira coisa, quando abrir os olhos, dizer que comece o melhor dia da minha vida até aqui?
Pode ser o dia de pagar a conta, mas você vai abrir os olhos e dizer: pode começar, Deus, o melhor dia da minha vida até aqui. 3. Então, primeira prática da espiritualidade que abençoa: decida vencer a incredulidade. Segunda prática: aprenda a descansar em Deus. Terceira prática: creia no sobrenatural. Efésios 3:20, eu amo esse versículo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, há muitas pessoas que já ligaram o piloto automático. Esse versículo, ele é um aviso que ser próspero é ter surpresas boas de Deus na nossa vida. Sabe uma oração corajosa que você pode fazer? Quando você tem um problema, não fica ensinando Deus. Deus, eu preciso vender agora o carro para pagar tal dívida. Me consegue aquele outro carro de menor valor? Consegue alguém que paga a diferença? Sabe o que você pode? Olha a oração poderosa. Eu faço, você vai fazer também, vai mudar a sua vida. É dizer assim: Deus, coloco diante de ti esta situação, assim, 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 apresenta diante dele, e aí ora assim: Papai do céu, pode me surpreender. Papai do céu, eu sei que tu é especialista em me surpreender. Tu faz infinitamente mais do que eu sou capaz de pensar. Me surpreende. E Deus vai te surpreender. Vou fazer uma pergunta aqui. Isso aqui, eu não quero que você me responda, mas vai nos dar um termômetro sobre a nossa vida. Há quanto tempo faz que Deus não te surpreende nos recursos financeiros? Há quanto tempo faz que você não recebe uma surpresa de Deus na área financeira? Ah, pastor, sim, isso é ser próspero. Não, pastor, eu nem preciso que Deus me surpreenda porque eu tenho muito. Então tu é um arrogante, tu é um soberbo. Porque se tu tem muito ou tem pouco, aprenda a dizer: Deus, tu fazes infinitamente mais do que eu penso. Pode me surpreender, papai. Faz do teu jeito. Você não precisa ficar orando como se Deus não soubesse o que fazer. Você pode orar dizendo: Pai, pode me surpreender. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Muito bem. Gente, se você tem recursos e você sabe que o seu filho precisa, você não surpreenderia o seu filho? Você não teria a alegria de surpreender o teu filho? Eu faço com gosto isso. Imagina Deus, filhas de Deus, filhos de Deus, permita que a sua espiritualidade surpreenda você. Deixe Deus te trazer respostas de um jeito novo, de um jeito diferente. 4. Viva sempre na abundância. Escassez pertence ao diabo. Abundância pertence a Deus. O que é ser abundante? Olha aqui para mim. Para Deus, o lugar onde os tesouros são guardados não é no banco, não é na carteira, não é na conta. O lugar onde nós guardamos os nossos tesouros é dentro do nosso coração. Viva em abundância aqui dentro. Tenha um coração abundantemente abençoado por Deus, porque se o teu coração não for abençoado, você vai ser pobre. 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Para de pedir: eu quero ter só o suficiente. Essa oração não é de Deus. Porque Deus está dizendo que Ele quer te dar abundância, quer te enriquecer de todas as formas. Não, aí você quer dar... porque tem gente que quer ser mais puro do que Deus. Tem cristão que almeja ser mais santo do que Deus. Aí ele diz assim:
Não, é porque é bonito, né? Eu peço a Deus somente o suficiente, que eu não seja pobre para mendigar, como diz o livro de Provérbios, e nem roubar os outros, mas que eu não tenha muito para não me esquecer de Deus. Antiga aliança, na lei era assim, depois da cruz, nós somos enriquecidos de todas as formas. Por quê? Porque você tem que abençoar os outros. Você não pode pedir só para você. Mas por que nós cristãos pedimos muito? Porque nós temos o mundo para abençoar. Temos necessitados para ajudar. E eu não posso ser um necessitado. Eu tenho que ajudar a resolver o problema do mundo. Eu não posso ser mais um problema para o mundo. Por quê? Porque eu sou filho dele. Então vamos dizer todos juntos, vamos transformar esse versículo numa profecia para nós mesmos. Diga assim, erga sua mão direita e repita: eu serei enriquecido de todas as formas. Para que eu possa ser generoso em qualquer ocasião. Diga agora para a pessoa que está do seu lado: você será enriquecido de todas as formas. Para que você possa ser generoso em todas as ocasiões. Aleluia! É o propósito de Deus. Quem é que lembra quando nós fazíamos o impacto social? A igreja escolhia uma escola, um posto de saúde aqui da cidade, e a igreja dava tinta, dava cimento, dava reforma, e os irmãos iam lá reformar para a prefeitura. A igreja abençoando a prefeitura. Vou fazer uma pergunta para você: quem tem mais dinheiro, a prefeitura ou a igreja? Vocês estão em dúvida? Agora, quem diante de Deus é mais próspero, a prefeitura ou a igreja? Quem tem que abençoar quem? Então, pastores não devem ficar pedindo nada para político. Pastores não têm que ficar pedindo nada para político. Pastores têm que dar, não para político, tem que dar para município e para as instituições. Nós temos que abençoar o mundo. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos abençoar o nosso corpo de bombeiros, irmãos. Nossos policiais. Está precisando de munição? Bala nos bandidos? A igreja vai dar bala. Aleluia. Tem uma frase muito sábia, que eu declaro que ela não será na sua vida uma verdade. Não será. Mas o pastor Carlito Paes, ele diz assim: existem pessoas no mundo tão pobres e tão miseráveis que a única coisa que possuem é dinheiro. Existem pessoas no mundo tão pobres e tão miseráveis que a única coisa que possuem é dinheiro. Por isso que nós lemos o versículo que diz: nós somos enriquecidos de toda forma. Temos dinheiro, Deus nos abençoe, vai nos abençoar mais. Mas também vamos ter paz dentro de casa. Vai ter amor no casamento. Vai ter reciprocidade, fidelidade, transparência, boa comunicação no casamento. E não só dinheiro. Não é morar numa casa bonita e se odiar e não conseguir dormir junto. E não namorar, porque quem é casado tem que namorar, irmãos. Aleluia! Os pastores que cuidam do ministério de casais da Igreja Vida disse que no casamento não é pecado namorar, é pecado não namorar. Então, meu irmão, o teu pastor só te ajuda. Olha para a tua esposa e diz assim para ela: nós somos tão prósperos, nós somos tão abundantes, que nós vamos namorar muito. Começando hoje, quando nós chegarmos em casa. Aleluia.
Isso é ser próspero, é amar a esposa ser apaixonada pelo marido. A minha esposa, irmãos, é porque ela é uma mulher de fé. Ela diz para mim que eu sou tão bonito, e eu acredito. Irmãos, é uma mulher de fé, só pode. Pastor Manola, tu andou dizendo isso para ti também? As nossas mulheres, elas enxergam com os olhos espirituais. Mas tá bom, irmãos, melhor do que nada. Tem gente que é tão pobre que tudo que possui é dinheiro. Nós não somos assim. Nós podemos, irmãos, pregar e podemos rir durante a pregação, porque somos felizes. Aqui não tem presépio ouvindo pregação. Nós somos seres humanos. Aqui nós choramos durante a pregação. Irmãos, tem vezes que eu não consegui terminar de pregar, pessoas se atiraram aqui já orando, já respondendo a palavra de Deus que ouviram. Irmãos, ser próspero é viver o melhor de Deus em tudo. É que eu tenho que dizer tudo porque hoje é o último dia. Hoje é o 40º dia dos 40 dias de prosperidade bíblica. Ser próspero é viver o melhor de Deus em tudo, em todos os lugares, em todo o tempo, com todas as pessoas, em todas as fases da nossa vida e em todas as circunstâncias que nos vierem a acontecer. Isso é ser próspero. Você entendeu? Amém. Concluindo a palavra, Deus quer abençoar. Gurizada, eu vou pagar um lanche para vocês três, olha. Eu vou pagar um lanche no final. Ah, dona Iracema também, vou pagar para a senhora e para a dona Eni. Eu tenho aqui eles me ajudam. Irmãos, eu não faço isso, tá? Chegar para alguns irmãos e assim, me ajuda quando eu estiver pregando. Dá uma animada, dá um glória a Deus. Eu não fiz isso, é que eles têm pena de mim e me ajudam quando a coisa está ficando. Oi, tá bom. Esses adolescentes, eu vou contar uma coisa desses adolescentes, eles passam o verão lá em casa, né? Vocês sabem. E aí resolveram um dia, né, amor, fazer guerra de bexiga, os adolescentes. Gente, e assim, eu vou fazer minhas coisas no verão, Rafa, só que adolescente não fecha a torneira. E eu cheguei 5 horas da tarde e eles desde as 2 fazendo guerra de bexiga lá em casa. Você lembra desse dia? Lembra, né? Quebraram, sabe, o tanque da lavanderia quebraram, brigando na torneira ali. Gente, deixaram as torneiras todas da casa ligadas, porque daí para encher a bexiga e jogar, tu imagina. Agora, o pior, aí só um homem próspero mesmo para abrir casa para adolescente. Veio a conta da Casan, gente. Eu nunca falei nada, gurizada, mas eu amo vocês, tá? Porque não falei nada, eu podia ter cobrado dos pais de vocês. Filipenses 4,19. E meu Deus, que supre todas as necessidades de vocês, lhes proverá todas as coisas de que precisam por meio de Cristo Jesus. Hoje você vai sair daqui com essa certeza no seu coração. Há uma promessa, é a Bíblia. Todas as necessidades serão supridas. Ele, o Senhor, proverá todas as coisas que eu preciso por meio de Cristo Jesus. Você vai sair com essa paz hoje. Não existe mais necessidade na sua vida que você vai ter que resolver sozinho, como se você fosse um órfão, um bastardo. Não. Você vai sair com essa certeza que o apóstolo Paulo tinha, e é nossa também. Todas as necessidades serão supridas. Erga sua mão direita e diga assim: e o meu Deus, que supre todas as minhas necessidades, me proverá todas as coisas que eu preciso por meio de Cristo Jesus. E eu termino com a frase do pastor Carlito: este é o chamado, ser canal de bênção, reflexo do coração de Deus e testemunho vivo de que a verdadeira prosperidade é, em essência,
viver uma vida biblicamente próspera. A vida cristã não é sobre você, não é sobre mim. Vamos ficar em pé.